Quando todo mundo está indo para um lado, vá para o outro lado. Se todo mundo está seguindo um caminho, será que devemos seguir o caminho oposto, ser o diferente? A maioria dos negócios quebra por um motivo simples, por seguir a multidão. Mas calma, ir contra a multidão também pode te levar à falência, pode te quebrar. E qual é a estratégia mais lógica para isso então? Não é ir contra a multidão, e sim enxergar o que elas não estão vendo. Esse é o conceito básico para que seu empreendimento tenha a possibilidade real de dar certo. Bom, meu nome é Osmário Renato, seja bem-vindo a esse vídeo, meu canal Filosofando. Aqui eu falo sobre filosofia de vida, reflexão, vivências, experiências na minha vida, e hoje estou mudando um pouquinho o conceito, estou adquirindo conhecimento na área de empreendedorismo, na área de educação financeira, e venho aqui compartilhar com você as minhas experiências nessas áreas. Espero que você curta, goste bastante. Bora lá pro vídeo então, que tá muito show o vídeo hoje, está com uma dinâmica bem boa. Então, como eu falei, muitas vezes não é ir contra a multidão, em sim tentar ver algo que elas não estão vendo. Buscar caminho diferenciado. Eu vou trazer um exemplo para você. Quando isso lá em 2004, né, eu tinha um amigo que ele tinha uma banca de camelô num calçadão na rua 15 lá na minha cidade, né, e ele vendia produtos, mala, mochila, bolsa, carteira, cinto, tudo que é esse tipo de coisa que vem numa banca de camelô, camisa, de time e tudo mais, né. E nesse calçadão tinha cerca mais ou menos de mais umas 15 banca nesse mesmo estilo, que era colocada pela prefeitura, né? Eles pagam uma taxa e tudo mais ali. Ele começou a questionar que não estava dando mais, que ele queria passar a banca para frente, porque ele não estava conseguindo mais se sustentar com as vendas, estava muito fraco, né? O povo já não estava comprando mais e estava muito ruim, quase não dava nada mais de lucro e tudo mais, né? E o que acontece muitas vezes nesses casos é quando as pessoas não têm a base de tudo que é o conhecimento, a inovação, eles acabam só reclamando e não tentando procurar uma opção melhor, uma alternativa no meio de tudo aquilo, né? É aquele que eu acabei de falar para você, enxergar o que os outros não estão vendo, trazer uma inovação ali, né? E ele não fez isso, né? Ele só reclamava, tentava achar culpados para tudo isso, né? Sendo que todas as bancas eram o mesmo fornecedor, os mesmos produtos, não tinha nada de diferente ali, né? Sem falar as lojas que tinha também ali, que vendiam os mesmos produtos, essas lojas de utilidade, né? Então, assim, a concorrência era grande, mas ele não fazia nada para mudar isso. Só reclamava, e isso não leva a nada. Acabou que mais tarde ele acabou passando a banca para outra pessoa, né, vendendo, e depois eu também mudei de cidade, não sei que fim deu ele. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, né, é trazer o conceito de que se a gente não se reinventar, não se inovar dia após dia, a gente fica para trás, a gente fica no meio da multidão, sem saber o que fazer, né? Questionando, brigando por preços e tudo mais. E isso não é bacana para os nossos negócios. Temos que fazer as coisas com sabedoria. E um exemplo legal aqui, que eu acabei de falar para você, é o nicho. O nicho dele é igual de todos, não tinha novidade, não tinha nada. Os preços eram os mesmos, né? Era tudo tabelado. A diferenciação, nem pensar, também não tinha. Não tem oportunidade de crescimento dessa forma, em nicho nenhum, em lugar nenhum. A gente tem que ter em mente isso antes de começar a montar um negócio, né? Eu vou estar falando mais para frente. Você quer ser só mais um ou quer ser o único nessa área? Agora, vamos dar um exemplo mais clássico, para um negócio mais real, que daria para qualquer pessoa de repente estar montando, inclusive eu já pensei em fazer isso no passado também, montar uma hamburgueria. Imagine assim, duas situações eu vou pôr para vocês, montar uma hamburgueria em uma cidade grande. Imagine a concorrência, a quantidade de concorrentes que tem em hamburguerias também ali. Fazer isso é praticamente entrar numa guerra de preços, em brigas por clientes. E muitas vezes isso não te leva a lugar nenhum. Você vai ser só mais um no meio da multidão. Agora vamos imaginar uma segunda opção.
Uma segunda estratégia, você vai montar uma hamburgueria em outro local, você está numa cidade de 400 mil habitantes, vamos supor, e você vai para uma cidade de 25 mil habitantes, vai montar uma hamburgueria lá. Qual é a chance de dar certo? A concorrência é menor, correto? Talvez tenha uma, duas, três hamburguerias nessa cidade, nesse local, mas também o público também é menor. Nós temos que levar em consideração isso. Diminui a concorrência, mas diminui os clientes. Porém, cidade pequena, menos concorrência, maior oportunidade de você dominar aquele local. Com estratégia, com foco, com a base de tudo que eu sempre falo aqui, conhecimento. Sem isso a gente não chega a lugar nenhum. E uma coisa que tem que ter em mente quando vai abrir um negócio, que nem esse exemplo que eu estou dando, não é somente abrir uma hamburgueria, é criar uma experiência, uma vivência dos clientes dentro daquele ambiente. É você criar uma identidade do teu produto, que você seja visto, seja lembrado. Quando falar em hambúrguer, em comer lanche, automaticamente eles lembrarem de você, do teu negócio, do teu nicho ali. Esse é o fator primordial para a gente se destacar no mercado de trabalho. Não me adianta nada abrir uma hamburgueria se não tiver diferenciação, não tiver a qualidade do produto, não trazer algo inovador. Dificilmente eu vou para frente, mesmo em uma cidade pequena ou uma cidade grande. Por exemplo, como estamos tratando de trazer algo diferente, inovador, para atrair um público diferenciado, vamos de repente imaginar assim que vamos abrir uma hamburgueria temática ou uma hamburgueria retrô, seria uma boa opção. Eu estou dando só um exemplo aqui, pode ser qualquer coisa também, desde que seja diferenciado, que não tenha isso ali, né? Que você possa trazer uma proposta diferente para o teu público. Ter o produto exclusivo, né? O produto exclusivo que eu falo seria o carro-chefe do teu negócio, o hambúrguer nesse caso aqui, né? Eu não vou no mercado comprar o hambúrguer mais barato para fazer lanche, eu vou fabricar o meu próprio produto, ter exclusividade, ter um produto exclusivo para mim ali, onde quando o cliente quiser comer algo diferente, ele possa lembrar do seu estabelecimento. E o mais importante de tudo, que peca muitas vezes, cara, quando as pessoas abrem o negócio, eu sei que é difícil, a mão de obra não é fácil, mas você tem que ter o quê? Um atendimento diferenciado, gente. Eu penso assim, claro, eu não tenho um negócio próprio hoje, estou montando agora estratégia, tudo mais ali, mas eu tenho em mente assim que quando eu tiver um negócio, eu tenho que o meu colaborador se sinta realizado, satisfeito em trabalhar ali. E não tratar ele simplesmente como um funcionário, qualquer pessoa que ele tem obrigação de atender ali. Ele não vai atender bem, você não vai ter um atendimento diferenciado, muitas vezes o público não vai gostar. Você pode ter o melhor produto ali, mas se você não tiver um bom atendimento, não serve de nada. Concorda comigo? Quantos lugares, eu já fui em alguns lugares que o produto é bom, mas o atendimento é horrível. Eu tenho um caso aqui perto onde eu moro, uma panificadora grande, mas ali dá para perceber que o dono já abriu mão dali e deixou na mão dos funcionários. E o funcionário dá para ver claramente que estão desmotivados, que não tem, como que eu vou dizer assim, aquela diferenciação, não tem um treinamento específico, são apenas funcionários. Então a gente tem que cuidar quanto a isso também, tá? Atendimento é muito importante além do produto. Não adianta eu ter o produto bom e não ter um atendimento bom também. Ou eu tenho atendimento bom, mas o meu produto também não é de qualidade, não vale de nada. Tá? Temos que ter um conjunto, um meio termo ali entre os dois. Temos que ter posicionamento, gente. Não ser somente mais um, e sim ser o único naquele nicho ali. Procurar ser o único. Bom, como eu já falei anteriormente ali, antes de montar qualquer negócio, nós temos que ver a região, o público, a demanda. Temos que validar esse produto e testar ele na prática, para ver se eu vou alcançar o meu objetivo esperado. Senão não me adianta nada investir, gastar um monte de dinheiro e não ter validação, não ter público, não ter cliente para isso. Não serve para nada.
Não adianta não ter, eu não tenho concorrência, mas também não tenho público. O que me adianta então? O melhor jeito, gente, eu acho que para começar, dependendo do nicho, claro, né? Hoje a internet está aí disponível para todo mundo, é iniciar online. Existem muitas formas de você vender um produto online hoje, né? Se você quer mexer nessa área. E mesmo nessa área de hamburgueria, existe a possibilidade de você começar a ter um negócio online. Pensa comigo, online, custo praticamente zero, não vai ter gasto com funcionário, com estabelecimento, né? A princípio não, né? Pensou que maravilha? Olha quanto você vai economizar nisso. E com isso você consegue testar a demanda do seu produto naquele ambiente, criar um público, um cliente fidelizado ali, né? Para depois você começar a pensar em ter algo físico, uma loja física ali. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Eu conheci duas pessoas que montaram uma hamburgueria. Eles começaram dessa forma mesmo, online, porque não tinha condições de fazer um investimento, alugar um estabelecimento, né, contratar funcionário, equipamentos, freezer e tudo mais, e que custa, tem custo isso daí, né? Não é só abrir uma porta ali, né? Tem que ter um padrão, tem vigilância sanitária, tem que seguir regras também, tudo ali, né? Então não é assim, chegar na área alimentícia falando, né? Eles abriram online, eles começaram a divulgar através das redes sociais, as redes sociais estão aí hoje. Você criar, montar seu negócio, você pode montar uma página exclusiva para o teu empreendimento, começar a divulgar a vizinhança mesmo. No caso da hamburgueria que eles fizeram, que é uma boa opção, começaram a criar um produto exclusivo deles, eles mesmos faziam os hambúrgueres e começaram a fazer lanche para vender e fazer entregas. Eles faziam entrega de carro no começo. E começou a dar certo, sim, porque o produto deles era bom. Claro, a partir do momento que você se torna diferenciado com um produto exclusivo, o preço também tende a ser um pouquinho diferenciado. Mas vai ter público para isso. É o que eu falei no vídeo anterior, né? O público está disposto a pagar mais por um produto de melhor qualidade. Não é aquela massa em geral que vai querer adquirir teu produto, porque muitas vezes nem tem condições também, né? A gente entende, né, a situação. Mas você vai conseguir estabelecer um nicho específico para um público específico. E foi o que eles fizeram. E o negócio começou a dar tão certo que a ideia de montar um estabelecimento físico ficou para trás. Eles viram que não precisava. E eles começaram a inovar mais ainda, em vez de só fazer lanches, criar esses produtos, né, diferenciado e entregar em estabelecimento que fazia lanches por um custo um pouquinho mais baixo ali. Eles começaram a vender para esses estabelecimentos para eles fazerem os lanches deles também. Olha que ideia genial, não é uma boa opção? E hoje eles não querem abrir estabelecimento físico, eles não querem ter incômodo com funcionário, com tudo mais, porque do jeito que está ali tá bom. Hoje eles têm aplicativo deles, eles têm parcerias com aplicativo de entregas. O pessoal entrega de moto para eles hoje, já nem eles entregam mais, eles só fabricam, só fazem os lanches, né? Atende os pedidos, é um casal, atende os pedidos, um atende e outro está ali fazendo os lanches e os motoboy ali estão fazendo as entregas. O dinheiro que você investir no estabelecimento, com funcionários, com tudo ali, você investe em marketing, investe em publicidade, investe em aplicativos de entrega, sai muito mais em conta. Então existem formas, existem ideias de montar negócios hoje com baixo custo também. Então uma conclusão sobre esse assunto. Não siga a multidão, mas também não vá no escuro para o outro lado, sem planejamento, sem saber exatamente o que você quer fazer. O segredo é encontrar oportunidades onde poucos estão olhando, e isso tem de monte, tá bom? Eu tô assim fascinado com essa área de empreendedorismo, com essa área de educação financeira que eu tenho estudado, tenho aprendido bastante aqui, tá? Eu estou extasiado, por isso que eu faço questão, né, além de aprender, estudar sobre isso, trazer aqui para você as minhas ideias, os meus pensamentos e a minha experiência que eu já vivenciei durante a vida, porque é de suma importância. O conteúdo que eu trago, às vezes, tudo que eu falo, você acaba descartando 90%, mas o 10% que você acaba absorvendo e aplicando na sua vida já faz uma grande diferença. Eu não quero aqui te ensinar a ficar rico, mesmo porque se eu soubesse a fórmula eu estaria rico, mas eu quero trazer, mostrar para você que é possível, estudando que nem eu estou fazendo, adquirindo conhecimento, para poder inovar, entrar no mercado
mais estabilizado, com mais solidez, vamos dizer assim, né? Saber exatamente o que fazer, aonde fazer e como fazer. Eu estou fascinado com isso, sinceramente, gente. Eu estou curtindo e espero que você esteja curtindo também, assistindo meus conteúdos. Beleza? Agora, eu quero trazer umas frases, deixa eu até separar aqui, umas frases bem importantes que vale a pena a gente refletir sobre isso, tá? Porque eu peguei da internet ali, na internet não, na verdade, da minha apostila de estudo ali, tá? E é bem interessante mesmo. Vamos lá. Mas está disponível na internet, eu acredito que também, tá? Olha lá, onde todo mundo vê concorrência, alguns enxergam oportunidades. Vai de você saber olhar. Então foi o que eu acabei de falar para você. O segredo é encontrar oportunidades onde poucos estão olhando. Olha que maravilha isso. Mercado saturado não significa que é impossível. Não é impossível. Significa que você precisa ser o melhor, você precisa se destacar. E como é que eu consigo me destacar, ser o melhor? Estudando, adquirindo conhecimento, tendo ideias fortes para ser inovador naquela área. Olha essa outra aqui, ó. Presta atenção nessa quesito aqui, ó. Quem copia briga por preço. Quando você vai junto com a multidão, monta o mesmo negócio que todo mundo está montando ali, que eu já dei exemplo no outro vídeo, você só vai ser mais um, você vai estar brigando com concorrência, por preços. Simplesmente, olha, quem inova define o preço. Então vamos lá novamente. Quem copia briga por preço. Quem inova define o preço, põe o preço no produto, agrega valor no produto. Nós já falamos sobre isso. Fique atento a isso. O problema não é o mercado, e sim entrar nele sem estratégia definida. Não importa o que você vai fazer, não importa o caminho que você vai seguir, se é multidão ou não. Se você não tem estratégia, qualquer caminho que você seguir vai dar errado. Ok? Gente, do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações para receber as novidades aqui e, fundamental de tudo, deixa um comentário aqui abaixo que é muito importante. Eu quero saber a sua opinião, eu quero saber a sua visão sobre empreendedorismo, se você tem vontade de empreender, montar seu próprio negócio ou não, né? Deixa para mim nos comentários aqui, que assim eu aprendo com vocês também, né? Me mostra também caminhos alternativos, até para mim estudar, aprender e trazer conteúdos para vocês. Isso é de suma importância. Gratidão, Deus abençoe você, sua família e até.